Um ótimo agora para você que escolheu vir aqui mais um dia aprender com os aprendizados do canal Inspirações que Libertam. Gratidão pela sua presença. Olha o que eu tenho para vocês hoje. Pensa nisso e reflita. Quantos de nós percebemos que o caminho mais direto para o sucesso é através do Espírito? Quem aí percebe isso e coloca isso em prática e age através do Espírito Divino que habita dentro de cada um de vocês? Porque geralmente não fazemos esse tipo de ligação na nossa sociedade, fazemos na verdade exatamente o oposto. Ensinamos aos nossos filhos como sobreviver, como se comportar a fim de obter nossa aprovação, como se defender, como competir, como persistir diante de desapontamentos, obstáculos e contratempos. Embora acreditar em Deus seja com frequência considerado uma coisa boa, o espírito foi tradicionalmente mantido separado do sucesso na vida cotidiana. Este é um grande erro e sempre exerceu profundo efeito na nossa vida desde a infância. O sucesso que queremos que nossos filhos alcancem também precisa ser definido de uma maneira não material. Ele deve incluir a capacidade de amar e sentir compaixão, de sentir alegria e transmiti-la aos outros, a certeza de saber que nossa vida serve a um propósito e, finalmente, a ideia de uma ligação com o poder criativo do universo. Tudo isso constitui a dimensão espiritual do sucesso, a dimensão que gera a realização interior. Estou lendo esse livro, As 7 Leis Espirituais para os Pais. Decidi ler porque, não sei se vocês sabem, né? Mas mora eu, a minha irmã e a minha sobrinha de 3 aninhos. Então, ela é um ser muito abençoado, iluminado, glória a Deus. E o que eu puder fazer de melhor enquanto eu tiver a oportunidade de estar com ela, é o que eu quero para ela. E por eu ser também a madrinha dela, a gente tem grande conexão, afetividade. Quando eu vi esse livro, eu me senti assim no lugar de pai, de mãe, né? De estar junto com ela. E também para dar esse apoio, esse suporte que a minha irmã, no momento em que ela precisava e precisa, para ensinar o melhor que eu puder para ela aprender a viver essa verdadeira vida de sucesso, que é a verdadeira vida conectada profundamente com Deus, né? Com o Espírito Divino de Deus que habita dentro dela, para conduzir ela para uma vida verdadeira de sucesso. E vendo esse trecho nesse livro, eu falei assim, eu vou levar isso para o canal, porque a gente sabe, né, que Deus, o grande Criador de tudo e de todos, que nós somos parte do todo, se somos parte do todo, somos abundância o tempo todo, porém a gente ensina de tudo, né? Aqui eu não falo somente em filho, né, porque eu não sou uma pessoa ainda com propriedade para falar de filho, que eu não sou uma mãe biológica, né? Eu considero assim a minha sobrinha, minha afilhada, como uma filha que Deus me deu, que a minha irmã me presenteou esse mérito, essa honra de ser a madrinha dela. Mas eu, lendo aqui, eu vi também que a gente pode levar isso no nosso trabalho com o outro, né? Transmitir amor e compaixão é com todos, não só com o filho. Mas me remeteu também a imagem, a memória de desde sua infância, filho, né? Quer ver desde quando nasceu a sua amizade, quando nasceu o seu relacionamento, quando nasceu o seu filho, sua filha, ou seja, dá para agregar em vários temas da vida da gente. Quanto mais a gente estiver conectados com a nossa força espiritual e permitir que ela transcende através de nós, de cada corpo físico, mais sucesso teremos na nossa vida, mais abundância, mais prosperidade, mais alegrias, mais motivos para sermos gratos teremos.
E a gente sabe que é de uma certa forma inconsciente, porém agora vocês estão tendo a consciência, porque quem está me assistindo aqui agora está tendo a consciência de começar a agir diferente. Você já não pode mais falar que você não sabia disso, porque a partir de agora você tem a consciência, você sabe que a grande maioria da sociedade, infelizmente, faz esse ensinamento oposto. Ensina, igual falou aqui, a se defender, a se comportar a fim de obter comprovação dos pais, ensina a competir, a persistir diante dos desapontamentos, dos obstáculos e contratempos da vida. Porém, a gente não precisa ensinar nada disso para ninguém, nem para os nossos filhos, se a gente ensinar o tempo inteiro o caminho para o sucesso é através do Espírito. Se a gente ensinar o tempo inteiro a criança, queremos educar, viver através do Espírito. Tudo que desejamos, queremos, iremos nos materializar. E o que eu falo é que às vezes a pessoa deixa tão pouco tempo para estudar sobre o Espírito, sobre estudar sobre a conexão e deixar o Espírito falar através do corpo, a se dedicar a isso e presta muita atenção, muito mais atenção e dá muito mais foco para ensinar como você enfrentar o obstáculo, como você enfrentar medo, como você enfrentar ansiedade, como lidar diante disso. Se você estiver apto para viver através do Espírito, você não precisa de saber sobre essas outras coisas, porque isso aí não faz parte de quem vive através do Espírito. E para finalizar, o outro trechinho que tem aqui, a criança dotada de uma aptidão espiritual será capaz de responder as perguntas mais básicas a respeito do funcionamento do universo. Ela perceberá a fonte da criatividade, tanto dentro quanto fora. Ela será capaz de não criticar e praticar a complacência e a verdade, que são as virtudes mais valiosas. Complacência e a verdade são as virtudes mais valiosas que se pode possuir para lidar com as outras pessoas. E ela estará livre do medo e da ansiedade, que incapacitam com relação ao significado de vida e são a podridão. Presta atenção nisso. E são a podridão. O medo e a ansiedade são a podridão secreta, existente no coração da maioria dos adultos, sejam eles capazes ou não de admitir. A educação mais profunda que pode dar ao seu filho é a educação espiritual. A educação mais profunda que você pode dar ao seu filho é a educação espiritual. Aqui está o livro. Gente, o que eu quero dizer para vocês, depois dessa leitura não preciso nem de falar mais nada, né? Medo, ansiedade é a podridão que incapacita vocês de viver na educação mais profunda e de educar os seus filhos e as demais pessoas com quem você convive e se relaciona para uma vida de sucesso, uma vida de espiritualidade. Quem tem medo, quem tem ansiedade, com toda certeza, ainda não descobriu o poder que tem dentro de você através do seu espírito e não está deixando o seu espírito no controle, está agindo através de uma mente sabotadora, de um ego que está inflamado e não quer admitir. Então, o que eu deixo para vocês hoje, reflitam sobre isso. Estude mais sobre o mundo espiritual. Busque mais saber sobre a espiritualidade. Se comprometa mais a viver e deixar o seu espírito agir através de você. E como você faz isso? De uma forma mais simples e mais explicativa. Seja uma pessoa que age com mais complacência e verdade o tempo todo. Porque você sabe o que é mentira. E se você é uma pessoa que usa mentiras e que mente, por mais que seja a mentira mais boba, né? Porque não existe a mentira boba. Isso aí é só uma forma de camuflar, né? Que não está mentindo e que não sabe que é mentira. Porque você pode mentir que você está aqui e falar que você não está aqui.
mas é só pra... Isso aí não vai dar em nada, não. Dá. Porque você se vicia numa mentirinha que você achou que era boba e transfere pra outra até ela ficar grandona e perder a sua total moral. E infelizmente quem vive na mentira é só por pouco tempo, porque a verdade sempre prevalece. E a verdade traz paz. E quem tá em paz não atrapalha a vida de ninguém. Mas quem mente atrapalha não só a sua própria vida, mas a vida de todos ao seu redor que te ama. Porque é um complemento, né? E falo para vocês, fiquem atentos com isso. Outra forma de você também se despertar para viver no Espírito, além de nunca mais mentir, nenhum tipo de mentira, é você ser uma pessoa, falando aqui, ó, ser uma pessoa com capacidade de amar e não criticar. Por mais que você viu algo que é errado, só dê a sua opinião se você for pedido para dar sua opinião. Caso contrário, escolha amar sem julgar ou se distanciar amorosamente. Distanciar sem fofocar, sem criticar. Esteja sempre no seu espírito de paz. E o que tiver de falar, tenha coragem de falar na cara daquela pessoa que você vai falar a respeito dela. Porque se você não tem capacidade, coragem de falar diante da pessoa, não justifica você falar nas costas dela, para outra pessoa. Isso também já te ajuda a viver uma vida em espírito. Você ser real, né, verdadeiro, falar no tete a tete, olho no olho, sem usar terceiros, para criar fofoquinhas, mentirinhas. Tudo isso são pontos que já te ajudam a transformar e estar cada vez mais conectado com esse Espírito Divino que habita dentro de você e alcançar o verdadeiro sucesso. Com isso, você nunca vai mentir, não vai sofrer por medo nem por ansiedade, vai viver a verdadeira vida de sucesso. E ensine para os seus filhos não como agir nos contratempos, obstáculos, mas ensine o seu filho o poder que tem quem vive no Espírito. Esse é o verdadeiro e o maior ensinamento de todos na vida de qualquer ser humano. Eu falo isso porque depois que eu comecei a cuidar mais da minha mente, do que eu quero trazer para os meus sentimentos e emoções do meu coração, que foi o verdadeiro despertar da minha consciência, foi aí que minha vida começou a fazer sentido e que coisas maravilhosas e valiosas começaram a acontecer. E é isso que eu tenho passado para minha sobrinha dentro de casa, ensinando ela, já que eu tenho essa oportunidade maravilhosa de conviver com ela, como crescer em essência, através da centelha divina que habita dentro dela, do Espírito Divino. E eu acho bonitinho que às vezes eu tô com a mão cheia de sacola, ou carregando compra de casa, e vem eu com ela, tem dia que é minha irmã que traz ela da escola, tem dia que ela fala, não, hoje eu quero que Dinda me busca, mãe. E tem vezes que às vezes ela pede colo, e aí eu falo assim, ô princesa, mas olha só, tô com a mão, tô ocupada, tô carregando tanto peso, tô tão cansada. Ela fala, Dinda, mas você é forte, você é corajosa. Eu falo sim, mas então vamos andar mais um pouquinho, você aguenta andar mais um pouquinho que a gente já tá quase chegando em casa. Aí ela anda. Por que que ela fala isso? Porque já teve falas dela, algumas vezes, antes dela ainda ter essa consciência, que ela é por essência, mas ao ouvir pessoas, né, de convivência falar sobre medo, criança não faz aquilo que você manda, ela faz aquilo que ela vê, aquilo que ela ouve, né? Então ela já ouviu falar sobre medo, sobre eu não consigo, eu tenho medo, e todas as vezes que ela pronunciou essa palavra, eu corrigia ela assim, falava, Ágata, não precisa de ter medo, você é uma deusinha. Você é a essência divina de Deus e Deus só tem coragem, você é corajosa, não precisa de ter medo de nada, porque Deus é em você. Aí eu falo pra ela assim, aí quando às vezes ela fala que tá cansada, eu falo assim, você é forte. Ela vira pra mim alguns momentos, né, do nosso dia a dia,
que às vezes depende de declarar a fortaleza, né? Ela fala, Dinda, eu sou forte, ó. E ainda faz esse músculo assim que eu ensinei pra você. É forte, você é corajosa. Então eu já ensino ela a crescer nesse espírito divino, sabe? Da pura essência que já tá dentro dela. E faça isso também na sua vida. E não só com ela, mas com qualquer pessoa que chega diante de mim. Hoje eu tenho essa liberdade, graças a Deus, de me posicionar diante de tudo aquilo que eu aprendo. Eu tenho prazer e muito amor em passar adiante, porque às vezes antes eu ficava assim com receio, será que a pessoa vai entender? Será que ela não vai achar ruim? Mas eu acredito que se certos assuntos chegam até a gente é porque a gente tem capacidade de ser usado pelo nosso espírito e também alertar ao abrir os olhos dessa pessoa. Então, já vivenciei muitos momentos de pessoas muito reclamonas, muito fofoqueiras, e na hora eu me posiciono, porque isso sim é agir em espírito. E se a pessoa está pronta para despertar essa consciência, ela ainda vai te agradecer, porque é isso que sempre acontece comigo. Às vezes chega uma pessoa com tanta negatividade, reclamando de tanta coisa, reclamando da vida, reclamando daquilo, e aí eu começo a mostrar o outro lado otimista da vida, mesmo diante daquilo que ela está vivendo, mostrar para ela os aprendizados, que pode ser transformado em positivo. Ela fala, não, Camila, era só isso que eu precisava ouvir hoje. Nossa, você foi uma luz de Deus na minha vida. Porque quem quer mesmo e decide viver em espírito, está pronto para ouvir e para começar a aprender. Agora, aqueles que não querem, eu não faço questão de querer nem que esteja mais na minha vida. Se não quer ou se achou ruim, eu entendo que é um livramento também. Porque eu não vou me manipular e nem vou ficar, né, mesmo ali compartilhando aquele mesmo bolinho negativo com quem não quer despertar a consciência, entendeu? Para ser essência. Então, para perto de mim, é até um lema que eu aprendi com uma cliente no meu momento de trabalho na Lovila. Eu falo, são anjos que Deus me abençoa. Eu não tenho clientes, eu tenho pessoas abençoadas, anjos de luz na minha loja. Ela falou assim para mim, eu carrego um lema comigo que diz assim: Deus, afasta de mim tudo que me afasta de ti, aproxima de mim tudo que me aproxima de ti. Então, se surgir um assunto, algum problema e a pessoa me solicita, eu dou a minha opinião que ela me solicitou. E eu falo, você tem certeza que você quer ouvir minha opinião? Está preparado? Lógico, eu falo com amor, né? Com generosidade, mas eu falo o que eu acho, com posicionamento, com firmeza diante daquilo que eu aprendi e vejo que está fazendo bem para mim, porque eu também quero bem para o outro. E aí, se a pessoa está disposta a despertar a consciência para ser, ela vai pegar aquilo, se for preciso, ela tá tomando puxão de orelha, ela vai tomar esse puxão de orelha e vai aceitar numa boa. Mas se é uma pessoa que não está desperta, quer viver no vitimismo, no coitadismo, ou no julgamento, na crítica, na mentira, automaticamente vai se, enfesar, vai ficar meio furiosa, vai fechar a cara, não vai nem chegar perto de mim mais. E pra mim, tá tudo bem. Porque com certeza era um tipo de pessoa também que eu não estou mais vivendo neste mesmo APA. Que eu não faço questão de ter, mas também não faço nada para julgá-la, criticá-la, nem nada. Simplesmente me posiciono diante dos ensinamentos. E assim por diante. Se você está aprendendo aqui alguma coisa e está gostando, se posicione. Não se esconda, não tenha vergonha. Porque o espírito é coragem, é força, é sabedoria, é posicionamento, é atitude, é ação. Ao contrário disso, não está vivendo no espírito. E com amor, tá? Sempre, por favor, com ternura, com docilidade, com amor. É um processo que eu também estou vivenciando. Aprender a lidar com tudo com um elevado grau de compreensão e com amor. Porque eu era uma pessoa que também me ficava, como que eu posso falar? Se a pessoa não tivesse aquela agilidade ou tivesse preparado para ouvir, dependendo do que me fizesse, eu ficava raivosa, estourava fácil. Ainda tenho muito que melhorar, porque tem hora que eu ainda não consigo me controlar. Sou humana e estou aqui para admitir para vocês, mas eu estou cada dia mais me policiando e trabalhando nisso. Porém, pessoas tóxicas que não querem despertar e não querem viver em espírito, eu também não quero e não faço questão nenhuma de ter na minha vida. Isso eu
Não quero, porque isso são pessoas que me afastam da presença de Deus. E a presença de Deus já está em mim. Infelizmente, é uma pessoa que me impossibilita de viver em espírito. Então, se é assim, não quero para mim. Não faço questão nenhuma de que não esteja mais convivendo comigo. E estou aqui também pronta para falar e para me posicionar diante disso. Agora, se você despertou sua consciência, quer viver através dessa essência do Espírito Divino de Deus que habita em você, seja bem-vindo ao nosso time, que é nesse que eu tô, é nesse que eu quero estar. E aqueles que estão dispostos, pula pra cá, que aqui nós vamos seguir firmes e fortes e lógico, né? Sempre com esse propósito de poder ser amor, de poder ouvir a tudo e a todos em Deus. Beijo no seu coração. Uma ótima quinta-feira.